Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Essa é uma previsão para o signo de Virgem, leitura que também pode ser associada ao ascendente lunar ou Vênus em Virgem. Leitura para o fim do mês de junho, uma leitura que se resume aqui a parte 4. Eu vou começar, Virgem, pela energia que vai estar no fundamento, que será a energia que vai estar se desenvolvendo aqui para vocês. Bom, Virgem, aqui eu tenho algumas questões que é importante você considerar, porque é uma situação que vai falar sobre virtudes, é uma situação que vai trazer um impacto, vamos dizer assim, social, um impacto na sua vida familiar. Claro, assim, não estou dizendo que vai criar um impacto em todas as áreas da sua vida, mas relativamente ligado ao que você vem fazendo no momento, ao que você vem planejando, desenvolvendo, existe algo em particular que vai se definir nesse sentido. Então aqui fala sobre um possível acontecimento, né? É um acontecimento que para você está muito fora do que você já experienciou na sua vida. É um acontecimento, né, que você está lidando com isso pela primeira vez, tá? Não é uma coisa que você já tenha lidado, não é uma dor que você já tenha sentido, não é um sentimento que você já tenha negado ou aceitado. Então, tem algo que acontece que é como se você olhasse para aquilo e falasse: não é possível que isso está sendo desta forma, ou não é possível que esta pessoa estava fazendo isso. Então, assim, é como se a sua vida agora, por aquilo que você está vendo, estivesse sendo toda modificada, né? Ela está sendo toda remexida, vamos dizer dessa maneira. E agora tem outras coisas que precisam ser tratadas aqui, tem outras coisas que você precisa olhar para isso, e aí que vai entrar seu valor, sua virtude, até pode envolver algum aspecto moral também, um aspecto de independência, mas parece assim que a partir do momento que vem essa situação, você vai precisar organizar logo em seguida outras questões na sua vida, mas você vai ter que colocar em primeiro lugar o seu valor e a sua virtude. Né? E virtude para cada um, por exemplo, a sua virtude pode ser numa coisa, para outro pode ser em outra, mas é como se esses dois aspectos eles tivessem que estar em primeiro lugar no momento que você vai começar a organizar, no momento que você vai começar a tomar as decisões aqui. Você não vai simplesmente conseguir ignorar o que aconteceu, você não vai simplesmente conseguir não se surpreender, né, com o que está acontecendo. Como eu falei, é a primeira vez. Mas isso pode fazer com que você traga o seu valor de volta na situação. Que talvez fosse algo que você não estava fortalecendo tanto, ou fosse algo que você não estivesse dando tanta atenção quanto deveria. Então, essa é a energia. E eu acredito que isso que acontece também está fazendo você também dar valor para o que mais importa. Isso também está fazendo você cultivar as pequenas coisas. Vamos seguir. Vamos com a energia aqui complementar.
Com a energia complementar eu tenho a energia de Vênus e tenho a energia de vocês. Essa questão, Virgem, está relacionado com suas relações. Conforme vamos continuando aqui a leitura, vamos entender aonde essa energia está fluindo mais forte. Mas com Vênus aqui e a energia de vocês, vem falando sobre decisões importantes relacionadas a essas relações, que pode tanto se estender dentro de um elo familiar, de uma relação entre casal, com os filhos, com os pais, né? No caso a família. Pode ser relações dentro do local de trabalho. Então, o que está partindo dessas pessoas envolvidas nisso pode ser algo que te surpreenda a primeiro momento. Não é algo que você já tenha vivenciado, então você está vivenciando isso pela primeira vez. Mas isso está fazendo você, eu diria, se valorizar ou ver realmente o que de fato tem valor na vida. Porque fala sobre aquilo que é precioso e que às vezes esse precioso ele está nas pequenas coisas. Que às vezes esse precioso ele está num simples sorriso, num abraço de um filho ou de uma filha sua, em alguém que cuidou de você em um momento que talvez todo o resto virou as costas. Então assim, eu sinto que isso está fazendo não só você enxergar o valor que você tem, mas também olhar o valor das pequenas coisas, dos pequenos atos, dos pequenos gestos aqui. Tudo bem? O que está no alerta para vocês? Veja só, o que está no alerta para vocês realmente está relacionado com isso que vocês vão experienciar. Eu entendo que nem sempre nós estamos preparados para um choque de realidade. Né? Tem pessoas que levam isso ao pé da letra, tem outras que levam isso de uma maneira mais profunda. Tudo, claro, vai depender da vulnerabilidade de cada um, do que é mais importante ou o que não é naquele momento. Mas o que está se tornando desafiador é essa experiência que você está tendo, mas veja só, eu não vou aqui para vocês romantizar sofrimento, romantizar causas perdidas, nem nada do tipo, porque isso não é nada romântico. Mas veja só, Virgem. Na verdade, escute bem, Virgem. Isso que está acontecendo, essa experiência, ela não vem para causar mais dor. Ela não vem para diminuir a pessoa que você é. Essa experiência, ela vem muitas vezes deixando ali um aprendizado de que às vezes a gente passa a vida inteira sedado ou sedada, dando valor para coisas que não significam absolutamente nada. Que às vezes nós perdemos parte do nosso tempo com distrações constantes. Por quê? Porque gostamos de viver sedados, de viver achando que tudo é lindo e que tudo é maravilhoso, esquecendo muitas vezes do que existe, do que ainda é real. Então a gente passa parte da nossa vida às vezes perdendo tempo com pessoas que não gostam de nós, tentando dar carinho, dar amor para quem rejeita isso. Às vezes se reunimos com uma galera em volta da mesa ali para comemorar coisas que no final de contas não são nada somatórias, não vão trazer nada de bom, seja conscientemente, seja internamente.
Então essa experiência que está acontecendo é para você ganhar uma consciência do que realmente de fato tem valor. Só que ninguém aprende com bons gestos. Ninguém aprende com atos nobres. Quando você observa alguém fazendo algo bom, você acha aquilo legal, você pode até se emocionar, mas às vezes é no conflito, é na dificuldade, é no susto que muitas pessoas mudam. Não que poderia ser o caso de vocês, né? Mas aqui realmente existe alguma experiência voltada a isso. E não tem como negar, tudo bem? Energia espiritual. Energia espiritual fala sobre fluidez. Eu creio aqui que tá tudo bem espiritualmente para vocês, mas a espiritualidade ela também vem trazendo aspectos da graça, né? Dei graças. Dei graça por aquilo que tem, dei graça por aquilo que recebe, dei graça pelos bons momentos. E é um outro ponto também. Eu tinha mencionado ali no alerta que às vezes a gente fica sedado ou sedada com as coisas que acontecem. Porque acreditamos que aquilo é o que tem valor, né? Ou se apegamos a conceitos sociais. Da família unida, da família estruturada, e às vezes nem tem tudo isso. Porque às vezes estamos tentando forçar uma coisa que não está funcionando. E aí a vida nos mostra outros caminhos que poderão ser melhor para nós e gerar esse valor. Isso que é precioso. Então, eu acredito que junto a esse experienciar também vem um aprendizado onde você também passa a olhar as maravilhas da sua vida, que é o que você conquistou até agora ou o que você tem de tão precioso. Tudo bem? Vamos seguir. Qual que está sendo a percepção das pessoas em relação a vocês, Virgem? As pessoas, elas notam vocês em constante mudança. Então, quando elas olham para vocês ou quando elas param um momento para conversar com vocês, elas não sentem que você está sendo o mesmo de antes, né? E tem total certeza que amanhã você será outra pessoa. É como se essas pessoas estivessem sempre te vendo em constante mudança. Mudança de visual, talvez mudança de estilo, mudança de ideia. Eles não enxergam vocês assim muito fixos em alguma coisa, mas sempre em constante movimentação, mudanças. Ou até ocupadas para atendê-los, para estar com eles. E essa é uma energia, né, que ela também fala sobre cordialidade. Então é algo que também eles podem estar percebendo em vocês, que vocês estão muito cordiais. Energia psicológica. Energia psicológica fala sobre uma forma de se expressar, porque sente que dentro daquilo que estão te apontando existe um ataque eminente, existe um ataque direto. Então veja só. Vamos dizer que você está sentado conversando com o seu cônjuge e ele expressa uma opinião.
Com a energia mental como está, você pode sentir que a opinião dele ou a opinião dela foi algo diretamente intencional, com o objetivo de te diminuir, com o objetivo de te atacar de alguma forma. Mas isso pode fazer com que você também venha com esse tipo de pensamento crítico, que você aponte, que você enfrente. Aqui não é uma energia onde eu tô sendo atacado ou atacada, mas eu tô me lidando com isso de uma maneira madura. Eu não tô nem dando bola porque essa pessoa pensa, porque ela fala ou porque ela acha. Aqui é quando eu também estou voltado ou voltada a essa pessoa, debatendo, mas sempre numa energia com certo clímax. Não é uma energia muito saudável para conversas, muito saudável para pôr opiniões ou argumentos, porque elas são conversas que acabam gerando discussões aqui. Porque sempre é muito intenso, né, tudo que está sendo colocado. Energia emocional. Como que está a energia emocional? Veja só. Buscando reconhecimento, mas ainda assim naquela energia mais calorosa. Eu diria assim, que tanto a mente, né, tanto a parte, a energia psicológica quanto a energia emocional, elas estão naquele clímax. Então, assim, eu tô preparado ou preparada também para soltar aqui em cima da pessoa o que eu penso, o que eu sinto. Talvez por estresse, talvez por cansaço, talvez porque realmente estão te irritando com alguma coisa. Mas como eu falei, essa não é uma das melhores energias para resolver coisas através da conversa, porque isso aqui pode, de repente, virar discussão. Por causa de uma má palavra, um mau posicionamento. Né? É uma energia que sempre fala de muita ansiedade, então estou sempre fazendo tudo muito rápido, indo para lá, resolvendo isso, falando com essa pessoa. Então tem que acalmar um pouco as coisas aqui. Energia espiritual. Energia espiritual fala sobre arrependimentos. Eu não sinto aqui que exista, por exemplo, um arrependimento espiritual, tá? Eu me arrependo de ter seguido o espiritual, eu me arrependo de ter alguma forma ter ido em tal lugar, não é isso. Esse arrependimento é assim, eu me arrependo às vezes de não ter confiado naquilo que eu estava sentindo. Eu me arrependo por ter demorado tanto para me aproximar de algo que hoje me faz bem. Eu me arrependo, assim, o arrependimento é de não ter feito algo antes, se tratando da parte espiritual. Só que o seu emocional, ele afeta a sua vida espiritual, nesse momento presente. Certo, Virgem? Então, se acontecer discussões aqui, se acontecer essa certa ansiedade, isso acaba afetando a sua vida espiritual de alguma maneira. Ou a maneira como você pensa, ou a maneira como você se conecta. Então tem que ter atenção com isso. Energia do desafio. A energia do desafio, de fato, é uma nova experiência. E quando isso acontece, você vai tentar tratar disso de uma maneira emocional. Você vai tentar tratar disso de uma forma sensível.
né? Então, eu acredito assim, como a parte emocional influencia na sua parte espiritual e o desafio mostra você agindo de maneira emocional na situação, eu realmente acredito que essa é uma experiência de grande aprendizado para vocês. É aquela lição que vem e fica guardada com muito carinho, porque isso muda a perspectiva da sua vida e muda a maneira como você enxerga as coisas. Então, eu acredito que seja isso. Como que vocês estão lidando com as pessoas do externo? Vocês estão se afastando emocionalmente. Em algumas ocasiões, talvez assim, não é que você também não tenha tempo, é que você realmente não quer dividir esse tempo com determinadas pessoas, porque eu sinto que é um período que vocês vão se afastar emocionalmente aqui, de algum ambiente, né? Então assim, você não vai querer mais ficar sedado ou sedada com algo aqui. Ou com aquilo que te ofereciam, que você talvez se deu conta que era muito pouco do que você merecia. Como que você está lidando com a questão psicológica? Você está buscando por justiça, né? Então, você quer tratar as coisas de maneira justa. Então, se existe uma conversa, você quer uma conversa de igual para igual. Se você percebe que não existe essa igualdade, isso automaticamente vira um ataque. Você também pode estar resolvendo, lidando com questões que envolvem processos, que envolvem questões morais, questões legais aqui também. Mas, ainda assim, Virgem, é como se você tivesse buscando justiça numa situação. Como que você está lidando com a questão emocional? Fala sobre excessos, reconhecimento. Eu acredito assim que quando você fica no seu canto, no seu espaço, você tem a tendência a se sentir bem emocionalmente. Mas dependendo de quem está por perto, ou com quem você se reúne, parece que as coisas saem fora meio do controle, parece que existe muita discussão acontecendo. Também fala sobre revelações emocionais, verdades emocionais sobre uma situação. Como que você lida com a questão espiritual? Você vai passar a ter uma conexão mais profunda. É como se você se sentisse uma pessoa especial. E essa questão de você se sentir especial é pelo fato, provavelmente, do propósito que você está recebendo, porque essa experiência ela pode ser tratada desse propósito. Ou porque você sente que você tem uma missão a completar aqui. Eu realmente sinto que você está mais entregue, que você está se permitindo se envolver de uma forma saudável. E isso também traz algum tipo de cura interior, né? Ou talvez cura de uma infância perdida, porque muitos aqui perderam um lado mais extrovertido, um lado mais divertido, porque teve que assumir responsabilidades muito cedo. E isso vem a ser curado para que até suas próprias relações se desenvolvam de uma maneira melhor. Como que você está lidando com a questão do desafio? Quando esse desafio chega, eu não vejo nenhuma atitude impulsiva.
Eu vejo assim que tem dentro ali das conversas, às vezes conversas que estão virando discussões porque algumas palavras são mal interpretadas. Mas eu não vejo, por exemplo, você agindo por impulso em alguma coisa. Você procurando fazer algo de uma maneira ansiosa. Né? A não ser que você esteja discutindo com alguém. Mas caso contrário, eu vejo você olhando para tudo isso que está acontecendo, é como se você tivesse parado, finalmente parado, para olhar algo pelo que realmente é, ou para se olhar no espelho e ver realmente quem você é. Porque eu sinto que isso que está acontecendo vai fazer você mudar o rumo da sua vida. Você vai buscar outras formas, outras opções. Então o desafio, ele não está te derrubando, ele está te fortalecendo. E isso é muito bom. Energia do fundamento. Essa questão que está acontecendo, essa experiência que está acontecendo no fundamento vai envolver outras pessoas, tá? Então não é uma coisa particular só com você, vai envolver ambiente aqui também. Pode ser uma situação que envolva terceiros, né? Outras pessoas, mas também pode falar sobre... Eu vou colocar várias coisas aqui, tá? Porque tem muita coisa. Pode falar sobre amizades, bebidas, festas, pode falar de triângulo amoroso, pode falar também de questões emocionais que não estavam muito bem resolvidas. Então, eu realmente sinto que tem alguma experiência nova, alguma coisa que acontece aqui que vai mudar a maneira de você agir, a maneira de você ser, possivelmente. Energia complementar. Energia complementar. A energia complementar fala sobre avanço de ciclo, né? Então, aqui vem para quebrar com algum padrão repetitivo, vem para gerar avanço, né? Fazer você agora caminhar para frente, não ficar retrocedendo ou estagnado ou estagnada de alguma forma. Porque de fato havia alguma coisa que vinha se repetindo e que de alguma maneira te paralisava ali. Tudo bem? Bom, então agora, Virgem, eu vou falar com vocês em relação aos signos. Na parte externa, sai a energia de Câncer. Pode haver mudanças, conversas, propostas sendo desenvolvidas aqui dentro dessa relação, mas de repente aquilo que antes havia uma certa proximidade vira um certo afastamento. Então pode haver aí uma individualidade nessa situação a partir do momento que um planejamento não se faz proveniente, né? Então vocês planejam um monte de coisa, tem essa aproximação, mas de repente cada um depois vai fazer as coisas de maneira individual. Na parte mental eu tenho a energia de Libra. Pode acontecer, né, de haver discussões em relação a normas, questões burocráticas, mas também pode haver situações, brigas, discussões, ou envolvendo alguém de Libra, ou entre vocês e alguém de Libra, né? Às vezes você se sentindo atacado, ou você atacando essa energia de alguma forma, pela maneira como essa pessoa se expressa. Na parte emocional, eu tenho a energia de Leão. Então fala sobre boas surpresas, uma energia que está emocionalmente envolvida, uma energia que pode estar te surpreendendo aí durante esse período. Né? Até se for amizade, uma pessoa que está sendo leal, se for alguém da família, alguém que está prestando uma ajuda, tudo bem? Na parte espiritual, eu tenho energias de Áries, Leão e Sagitário. Eu sinto que existe algo entre vocês que também é espiritual e que existe uma cura para acontecer para que ambas as pessoas possam seguir de uma maneira mais leve a própria vida. Talvez foi uma relação também que houve muita interferência de energia negativa, inveja, rumores, coisas ruins, sabe? Sempre pessoas influenciando de maneira negativa. Então vai ter ajuda aqui.
Na parte do desafio, eu tenho energia de Áries, Câncer, Peixes ou Escorpião. Provavelmente uma desses experienciar estão ligados a essa energia e talvez mude a forma de você ver como que as coisas se desenvolviam com eles. Na parte do fundamento não tenho nenhum signo e na parte aqui da energia complementar eu tenho Virgem como vocês e Touro, que fala sobre relações, que também fala sobre um fim de uma repetição e um avanço, um avanço exitoso, né, entre vocês e essas energias, e as coisas se desenvolvendo ali no bom sentido. A princípio é isso, tá bom, Virgem? Muito obrigada, fiquem bem, e eu falo com vocês na leitura de julho. Obrigado, virginianos. Tchau, tchau.